Fala pessoal, estamos aqui com mais um Papo de Contador, nosso podcast, onde a gente conversa sempre sobre assuntos voltados ao mundo da contabilidade. E hoje estou aqui com duas presenças ilustres, meus amigos, a Dani, uma amiga já que a gente já fez inclusive outros, gravamos vídeos juntos e tudo mais. A Dani é head comercial da Fábrica de Contabilidade e o Ângelo, além da CEO da Fábrica de Contabilidade, ele é CEO também da Comece com o Pé Direito, uma empresa voltada nichada para empresas de tecnologia, startups e tudo mais. E hoje a gente vai conversar sobre como vender na contabilidade, mas antes disso gostaria que vocês primeiro agradecer a acolhida, porque vocês aqui é um pouco da casa de vocês também, aqui em Florianópolis. Sim. A acolhida e por ter aceito o nosso convite de a gente bater esse papo e levar um pouco de conteúdo aí para o mercado de contabilidade. Então, Dani, se apresente para o nosso público. Primeiras damas. Primeiras damas. Olá, pessoal, um prazer estar aqui, Eu sou admiradora do trabalho do Nelson há muito tempo, desde agora, Vou me apresentar aqui um pouquinho. Eu sou contadora também, eu trabalhei muito tempo em escritório, principalmente na área contábil, que é a área que eu mais identifiquei com aquela demanda, que a gente conhece, como contador. E passei muito pela contabilidade tradicional para a contabilidade mais digital, mais automatizada. Depois um bichinho ali, um mosquito da área comercial, de marketing e vendas me picou, Acabei aceitando o convite há 3 anos atrás para ser assistente de parcerias do programa de contabilidades parceiras agora, então de gestora, de gerente para assistente, então foi um desafio, Baixei um pouco a minha régua, comecei do zero, inclusive, foi um desafio que eu queria, gosto muito dessa parte de relacionamento, para mim é incrível, eu sou apaixonada, e eu sou apaixonada para vender para contadores, E de assistente eu fui para analista, eu fui para coordenadora também do programa, até que ano passado, o seu Ângelo convidou eu para ser head comercial, para eu ter esse desafio dentro da fábrica de contabilidade. E eu aceitei de cara, porque realmente era tudo aquilo que eu vivenciei, como contadora, assim, por que não, trazer todas as dores que eu passei, se a fábrica estivesse lá, com toda certeza, eu ainda estaria, mais a parte de contabilidade, mais a gestão, ou montaria meu escritório, Mas que bom, eu sou muito feliz por essa área. E eu tô na fábrica, tô muito feliz, a gente tá fazendo um trabalho bem bacana com os contadores e é isso, gente, desafios, O desafio que me move aqui. Bacana, a Dani tá aí fazendo acontecer, mas muito obrigado, Nelson, pelo convite, de poder estar aqui com a amiga. Eu acho que a gente poder passar esse momento junto demonstra não só a percepção de união que o mercado tem que ter, sob o ponto de vista de oportunidade, que é imenso, quando a gente olha a nível de negócio contábil, e vamos fazer um bate-papo muito bacana. Eu idealizei a Fábrica de Contabilidade há alguns anos pela oportunidade de conviver com o mercado e sentir as diversas, os diversos desafios que um negócio contábil tem. E como nós tínhamos uma certa habilidade com processamento de rotina, que é algo super maçante, nós pensamos em como nos somar aos escritórios do Brasil, levando o nosso know-how para que nós pudéssemos ajudá-los com produtividade, para que eles também dessem certo e pudessem ser negócios que gerem emprego, que ajudassem a transformar a sociedade de maneira eficiente e sustentável, Essa foi a nossa proposta hoje, então de core, ajudá-los a crescer e sermos um exemplo, Por ser empresário contábil já há alguns anos, empreendendo também nesse segmento, isso nos ajuda a fomentar e a desenvolver as oportunidades que muitas vezes eles não percebem que estão ali na frente, E acabam até desistindo muitas vezes de uma profissão tão bacana como essa contábil, de tamanha relevância que a gente tem aí para a nossa sociedade, Inerente a qualquer cenário sociopolítico aí, é algo que sempre vai demandar e sempre vai ter espaço, Cabe a gente aí explorar esse caminho com eficiência, O Brasil, ele tem aproximadamente 20 milhões de empresas. Olha só. Você imagina, o tema nosso hoje é muito propício, como vender contabilidade. Você vê um número desse, de 20 milhões de empresas
entre mês e tudo mais aqui dentro de um Brasil. Olha quanta oportunidade aí para o mercado de contabilidade. Exatamente. Né? E é legal até que você explorou um pouco isso, Ângelo, porque o modelo de negócio da fábrica de contabilidade, Sim. porque de certa forma a franquia da gestão contabilidade ela também ajuda os contadores a sair do operacional, né? Só que é legal a gente até deixar claro os modelos de negócio aqui, que eles são um pouco diferentes. Sim. No caso da gestão franquia, a gente assume a operação da empresa como um todo, mas a gente não é terceirização da operação, porque a gente faz a operação, mas a gente entrega para o contador lá uma marca e a gente quer que ele cresça com a marca na sua região, né? Buscando dentro das normas e know-how, parte comercial, parte de marketing, que ele faça na ponta o relacionamento com o cliente, a entrega de valor na ponta, e a gente faz uma parte que é o operacional, mas a gente se relaciona com o cliente na operação também, né? Nas solicitações de serviço, e vocês têm um modelo um pouco diferente, é legal que vocês até deixem isso claro para o público, né? Não, bacana. Quer contar um pouquinho, Dani, como é que a banda toca? Sim, vamos, né? Como uma boa comercial tem que saber o que se faz, né? Já começa vendendo. Então, como o Nelson falou, diferente da franquia, né, a fábrica ela tem realmente um nicho, um know-how e um business diferente, né? A gente terceiriza parte das rotinas, né, do escritório, principalmente as rotinas da escrituração contábil e fiscal, né? E a gente deixa, né, o objetivo eu sempre trago em reunião, é desonerar o profissional, o contador, o dono de empresa, né, das rotinas operacionais, para que ele foque no atendimento mais consultivo, mais próximo do cliente, né? E com isso, pelo fato de algumas rotinas, né, dentro do escritório ter um relacionamento próximo, a gente não efetua a terceirização, né, como a rotina do departamento pessoal, no qual tem um relacionamento muito próximo, né, situações e solicitações muito vivas ali, que tem que ter um tempo muito hábil, muito rápido para serem sanadas, né? E com isso a gente entendeu, né, nesses 2 anos aí de fábrica, que realmente a gente vai atuar muito no back-office, na operação com qualidade e segurança. E com isso, a gente passou muito a terceirizar a rotina contábil e fiscal e a parte do DP relacionada somente às rotinas de Prolabore, que são as empresas, né, que são pequenas, só tem a questão do Prolabore e a gente acaba executando, né? E realmente o nosso know-how é nessa parte. A questão, né, da marca, né, do escritório fica com o escritório. A gente procura realmente empresas mais consolidadas, né? Os escritórios que mais nos procuram são escritórios consolidados ou escritórios que estão iniciando, só que, né, não veio o modelo de franquia, o modelo, né, naquele momento o ideal, né, e muitos veem o modelo de franquia ideal, então a gente acaba fazendo muito essa ponte, né, Nelson, em trazer, não, então eu já sei quem vai te ajudar e quem vai te fornecer essa estrutura para ti, é o Nelson. Esse desafio é com o Nelson, né? Exatamente, não. Essa parte e da mesma forma acontece muito isso conosco também, né? Verdade. De alguém entender que a franquia é uma empresa que vai terceirizar somente e não quer trocar a marca, por exemplo. Exatamente. E é um pré-requisito nosso, né? Uhum. A gente quer que a pessoa troque a marca, não faz sentido para nós, o nosso modelo, fazer só a terceirização. E a gente já indica a fábrica como modelo que faz isso. Está tudo certo para todos os lados, não são modelos diferentes, né? Mas todos precisamos vender. Precisamos vender. E na ponta, esse escritório precisa vender também, né? Tanto para vocês é interessante que o parceiro lá, que vai terceirizar com vocês, venda mais, feche mais negócio, porque vai trazer, ele vai crescer e também vai trazer mais clientes para vocês. Para nós também. E aí a gente tem que explorar esse mercado que a gente falou antes, de 20 milhões de empresas precisando de serviços contábeis, precisando de consultoria. Existe um número bem interessante dentro desse mercado, que 75% das pequenas empresas gostariam de ter o suporte do contador na área financeira. Esse número é de 2018, aí um número bem atual. E aí a galera... Só que é um problema ainda do nosso lado como contador, né? Saber vender, né? Saber se posicionar como uma venda. E aí, Dani, você
Ângelo, como é que vocês fazem isso? Deixa eu dar um pitaco aqui, que eu acho que é interessante. Eu acho que, voltando um pouquinho assim, a fita, né? Essa da época da fita, eu acho que a primeira abordagem que a gente pode trazer, eu acho como provocação para o público, é que eles não estão mais sozinhos. Eu acho que existe um enorme desafio, que é o desafio da produtividade da escala na empresa contábil. E os modelos de negócios da franquia via gestão e da terceirização via fábrica demonstram que há capacidade deles trazerem know-how, produtividade e eficiência, o que não existia alguns anos atrás de forma tão interessante como tem hoje, porque hoje o Nelson, por exemplo, ele não entra só com know-how de experiência, de formação profissional da área, mas a tecnologia atual que tem hoje, ela faz com que uma franquia realmente tenha uma evolução super eficiente, assim como a produtividade que a gente pode dar para o escritório que está consolidado, do que ter, digamos, mais soldados na linha de combate, né? Eu acho que isso é um ponto que, antes de vender, é olhar para o teu negócio, ver como tu está, assim, de forma estruturada, do ponto de vista operacional, para poder fazer uma ação comercial efetiva, uma ação de divulgação efetiva. Então, eu sempre digo, faça um diagnóstico. Onde é que eu tenho pontos de fragilidade? Se eu conseguir hoje trazer mais 50 clientes, eu consigo absorver? Eu sempre faço essa provocação, você absorve? Ah, não consigo absorver, é difícil. Então temos um problema para resolver em casa. Então, dê uma olhada, faça um diagnóstico e a partir daí ver se o seu modelo funciona como ele está ou se você precisa redesenhar como empresário a sua empresa para poder crescer, já que não existe mais fronteira, né, Nelson? Acho que nós como empresário deve ter clientes espalhados por tudo que nem conhece, garanto, né? Hoje é a nossa... Isso é um ponto importantíssimo para a venda, né? Porque até um tempo atrás, não tendo a tecnologia, você se atinha, todo o escritório de contabilidade como um todo, ele se atinha a bairro ou no máximo cidade. Sim. Dificilmente você tinha um cliente fora do estado. Contador do bairro. Contador do bairro. Ficava contador da cidade e aí ele não tinha um espaço muito grande para crescer. Primeiro que ele não poderia crescer muito na cidade, segundo ele não podia nichar. Porque o nicho é um público muito pequeno na cidade. Não tinha oportunidade, né? Com tecnologia você tem o Brasil. Você tem as 20 milhões de empresas disponíveis aí para brigar. Aí que tu deu o ponto certo. Esse é o ponto. Quando você olha para uma cidade pequena, e muitos me falam sobre isso, quando eu dou mentoria para alguns contadores, a gente está numa cidade, Joinville, com perto de 700 mil habitantes. E esses contadores, quando a gente fala sobre vendas, eles vêm com a justificativa de que, mas eu estou numa cidade pequena, Nelson. Você está numa cidade quase perto de 700 mil habitantes. Olha como forte ainda, né? Só que a gestão nasceu de uma cidade de 7.500 habitantes. Então não é desculpa a territorialidade. Hoje a maioria dos clientes nossos, eles são de fora. A maioria. Mas o mercado aceita isso. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras tantas cidades. Esses aqui são os 3 pontos. Então, de Joinville, propriamente dito, não é a nossa maioria dos clientes, hoje, novos clientes. Olha só. Porque a tecnologia nos permite isso. Sim, sim. E não só a tecnologia, eu acho, eu entendo que a maturidade do empresariado pequeno e médio no Brasil hoje, que são essas 20 milhões, já percebe que ele não precisa ter o contador do bairro. Ele pode ter uma estrutura super eficiente, melhor qualificada, sem fronteira. Então, tá caindo de maduro isso, né? Tá aberto o mercado. Então, o que eu percebo é que os contadores precisam enxergar isso como uma baita oportunidade e, a partir daí, então, traçar, que é o tema aqui da nossa dinâmica, como vender, como atrair essas borboletas para o jardim dele, né? E aí fazer uma ação eficiente. Existe um gráfico bem interessante, que ele está caindo muito rapidamente, que é um percentual, até um pouco tempo atrás, 65% das empresas não trocavam de contabilidade. Só que esse gráfico está despencando, porque hoje os jovens empreendedores, ou até os que já estão mais tempo, eles estão percebendo justamente isso que você falou. Sim. Por que eu não posso ter uma contabilidade em Porto Alegre? Por que eu não posso, mesmo em São Paulo? A tecnologia me permite. E se eu tiver um processo de atendimento rápido, eu vou atender muito mais rápido, talvez, do que o contador de motoboy ou pegando um trânsito de 2 horas. Exato. Com certeza. Faz um cálculo, você consegue hoje prestar um serviço muito mais rápido. Sim, ele diz assim muitas vezes, vem cá, gestão, você resolve para mim? Resolve, então tá contigo a bola, né? Segue o jogo, né?
né? Quando eu quiser falar contigo, eu te chamo num call aqui, Sim. a gente resolve as coisas e se um dia a gente puder se encontrar pessoalmente, melhor, né? Mas senão não tem problema nenhum. Exatamente. Acho que esse é a grande, assim, pulo do gato, né? E pegando o gancho de vocês e o gancho do Nelson, essa questão da mudança mesmo do empresário, da mentalidade dele em querer mudar de contabilidade está muito forte. Tanto que até, né, Ângela, a gente tinha visto uma pesquisa no Sebrae que aponta que os empresários estão dispostos a trocar de contabilidade, a pagar a mais, caso o contador ele ofereça um serviço consultivo. Então, a venda, no caso, né, falando um pouco da venda, da entrega do serviço, está muito atrelado também ao produto final, ao que você vai entregar, né? Não é mais os serviços de conformidade. Ou se você entregar, você tem que prometer essa entrega. Você tem que mostrar essa entrega. Diferentemente anos atrás, que não tinha tecnologia ao nosso favor, que o contador, ele pedia, o empresário pedia um balancete do próximo ano para fazer alguma atualização bancária ou algum empréstimo. Meu Deus, e a contabilidade como é que tá? E a demanda operacional? Ficava de mãos atadas, não tinha essa entrega, essa informação. E esse ponto da venda ele é crucial. Porque quando você vai partir para uma venda vendendo commodity, é muito mais baixo, o preço é difícil de vender. Com porque certeza. o contador que está fazendo o trabalho já faz. Parte fiscal, parte de RH, parte contábil. Então a pergunta é, o que você faz de diferente para me vender? E isso o cliente compra. Sim. Então primeiro, aí o Ângelo falou muito bem, primeiro tem que voltar e estruturar a empresa, o que eu faço? Olhar para o teu campo de batalha, né? Onde eu sou bom? Quais são as fraquezas Exato. que estão na tua operação? Que você Onde é eu sou bom? Exato. E esse bom, eu consigo vender num preço maior? Eu tenho que vender num preço maior se eu sou bom, se eu sou diferente. Eu não posso vender commodity. Contabilidade, eu entendo que virou uma commodity. A parte básica virou commodity. Tem muito cliente e público para isso? Tem, só que um preço mais baixo. Mas o outro público, que no meu ponto de vista é o filé mignon é o público, esse que você falou, que paga mais, mas ele quer mais, ele é mais exigente. Isso. Então você tem que voltar de novo para cá e vamos formatar esse produto. Sim. E aí eu vou dar um passo à frente e agora vai vender. E vai vender. Exatamente. E aí entra um ponto, sabe, Nelson, que eu acho que todo escritório contábil precisa, porque eu acho que é o futuro, na minha percepção ao menos, que é fazer uma definição de quais mercados e quais nichos fazem sentido para ele atacar. E por que eu digo que isso é até um apelo, assim, muitas vezes comercial? Porque se eu consigo nichar alguns mercados, eu consigo transformar a minha atividade operacional cada vez mais, assim, eficiente naquele mercado, mais fluente naquele mercado. Ela domina mais um processo, ele é mais replicável. E com isso, a nossa equipe operacional acaba tendo uma fluência de relacionamento melhor com esse cliente. O cliente percebe que ele entende do que um clínico geral, né? Então, se eu consigo definir isso, eu tenho essa eficiência de entrega. Então, eu estou constantemente vendendo, porque eu entendo o teu negócio de verdade, não de forma superficial. E a equipe se sente mais confiável. E aí, quando tu vai fazer uma estruturação de ação comercial, né, e que engloba até um pedacinho de marketing, tu consegue usar melhor a verba. Do que tu dar um tiro de 12, que eu digo espalhado, chumbo, tu consegue um tiro mais de sniper. Ou seja, bom, se eu sou especializado na área médica XPTO, então eu posso fazer ações para esse médico, para essa ação, para esse público-alvo, e aí qualificar a minha autoridade, e autoridade significa trabalhar com um ticket maior, né? Então acho que esse é um ponto muito interessante que eu acho que o mercado contábil precisa acordar, do que tu ter uma estrutura que atende comércio, indústria, sabe? Isso é caro, é dispendioso, né? E até a própria comunicação que você vai fazer com o cliente, né? Porque quando você fala, se você falar de uma forma superficial, eu atendo empresas, por exemplo, de tecnologia. O cliente vai fazer uma pesquisa. Pô, vai chegar lá no teu site e vai ver tecnologia, indústria, mecânica, comércio varejista, farmácia. Vai dizer, cara, esse cara não é especialista na minha área. Sim. Esse é o ponto. Ele vai fazer essa pesquisa, ele vai consultar um cliente teu para ver se de fato, ele não vai trocar uma conta alta, é só assinar um contrato porque você falou. Você vai fazer pesquisa no teu cliente. E aí, cara, o Ângelo ou o Nelson atende de fato? Não, ele atende, me atendeu. Tem case disso? Só tem case quem é especialista. Exato. Exatamente. O case vende.
Case O que mais vende hoje, além do produto, são os cases. Essas provas são muito interessantes. É que nem eu gosto de dar um exemplo muito de uma padaria, né? Tu chega numa esquina, tem 2 padarias, 6 da tarde. Uma com fila na rua e a outra vazia. Alguma coisa daquela que tem fila tem, né? Num pãozinho diferente, né? Então é uma alusão a isso, né? Pode ser o mesmo produto pão, mas aquela com certeza tem algo de especialização que está atraindo um público que quer consumir aquele produto. Então, a própria fábrica de contabilidade, ela serve até como um exemplo de atuação de nicho, porque a gente atende escritórios que já têm uma estrutura operacional rodando e precisam de um reforço de mão de obra para fazer, principalmente contábil e fiscal, de determinadas volumetrias específicas. A gente não vai te ajudar a construir a tua marca, não é o nosso negócio. A gente tem que aprender a dizer não, isso aqui realmente não é conosco. Se tu tá precisando estruturar, você tem que ir na gestão franquia, que ela tem todo um know-how de background para construir o teu negócio contábil. Agora, se tu já tem uma estrutura e está com dor operacional, você nos procura. Então a gente já é um case assim de nicho específico, né? Então a gente aprendeu a dizer não. E muitas vezes o contador não aprende a dizer não, né? Ele quer atender de todos os mercados e acaba gerando até uma dificuldade comercial. Consequentemente, tu vira um bastantão e aí fica muito difícil, né? E dificuldade na operação também, Sim. no crescimento também. Desgasta o time, né? A própria mão de obra hoje não tá difícil, né, Nelson? Tá muito difícil. A retaguarda muito que difícil. tem que dar, né? Muito difícil. E essa venda, ela vai bater muito na questão de mão de obra também. Muito. Porque se tiver uma mão de obra especializada, que é quem vai, no final das contas, fazer o produto, né? Você pode vender, florear, fazer todo mundo, mas se aqui ainda não há entrega, porque eu sempre falo, precisa fazer a entrega operacional muito bem feita, mas isso o cliente não vê. O cliente não vê se você está fazendo uma DCTF errada, se está fazendo um E-Social errado, ou não está de acordo. Ele não vê, mas é necessário que se faça, porque você está vendendo, até por conta da tua responsabilidade, tem que ser entregue muito bem feito isso. Sim. Ok, isso se vende, só que ele não tem um preço, porque o cliente não vê. O cliente vai ver o quê? Vai ver o número dele, o indicador dele, da onde que saiu, que informação que a contabilidade pode ajudar ele numa tomada de decisão. E aí tem um detalhe muito interessante que a gente aprendeu nessa jornada aqui, falando de pessoas, né? Há um gargalo muito grande neste espaço aqui, porque a operação, todo profissional de contabilidade, ele vinha para dentro da operação. Sim. Operação. Com a vinda da tecnologia, com a vinda da fábrica de contabilidade, com a gestão franquia, que pode ajudar na operação, né? Você tem agora informação para entregar para o cliente. E quem vai entregar essa informação se você olhar para o mercado de contabilidade? Esse é um grande gargalo de profissionais. Exatamente. E aqui é o grande fator de ganhar dinheiro com os clientes. E a grande oportunidade. A grande Sim. oportunidade. O pessoal olha para a operação, Sim. para fazer digitação, para Sim. ficar na operação, Sim. aqui bota a cabeça dentro da operação, Sim. acaba esquecendo isso aqui. O que está acontecendo agora no mercado? E é sempre um alerta para os profissionais de contabilidade que estão se formando, principalmente. Tal. Este aqui tem muita gente que faz, isso é commodity. A tecnologia vai fazer. Vai empurrar muita informação para cá. E é isso que o cliente quer. E pegar essa informação simplesmente. Você pode fazer os gráficos mais bonitos que forem, os relatórios mais bem feitos que forem, e entregar uma pastinha na mão do cliente. Ele não vai saber ler. Então a grande diferença é traduzir isso aqui em dados que ele possa tomar decisão. E você vai precisar ler para ele, ajudar ele a tomar decisão. Então esse é um gargalo que tem no mercado contábil. Tem que saber usar isso bem. E aí isso, na verdade, tu reforça aquilo que eu estava comentando, que é da tua especialização. Se tu ser um bom explicador, que eu gosto muito dessa palavra, no determinado nicho, tu vai ter uma fluência muito boa na tua explicação. Agora, se tu tiver que explicar vários, a tua dificuldade de formação, porque a gente é humano, a gente tem um limite, né? Então, se tu consegue fazer isso, com certeza tu vai, assim, fomentar uma capacidade indireta comercial e de visibilidade já diferenciada no mercado. Automática, né? Exato, né? Porque vai existir um boca a boca. E quando tu vira o canhão para aspectos de marketing, que pode ser o tema de um outro bate-papo, mas quando tu vira o canhão pro lado da área comercial, que acho que a Dani pode contar até um pouco sobre necessidade de estrutura, tu vai, assim, dar potencial para quem vai fazer a venda, usar gatilhos de demonstração que realmente
justificam você ser a escolha ideal, né? Para aquele nicho que tu tá querendo Até fomentar. case de mercado, né? Exato. Porque essa leitura não é uma leitura simples de um balancete de número bonitinho. Para você ir para frente de um cliente, discutir assuntos, tem que discutir entender gestão. o mercado dele também. O mercado dele. Exato. No caso que vocês atendem empresa de tecnologia, nós também atendemos. Olha a diferença, olha como o mercado estava 6 meses atrás e olha como o mercado está hoje. Olha a mudança que houve. Então, se você não fizer essa leitura para ajudar o cliente a ler isto com antecedência, isso é valor. Não olhar o número simplesmente e falar, o meu número do ativo deu X, o meu passivo deu Y. Não, isso é o número só, não é informação. Isso é matéria-prima ainda. Né? Agora, quando você vai além disso, e essa é a grande sacada, aí é muito mais fácil vender, né? É fácil vender quando a gente sabe o que a gente está vendendo, quando a gente tem propriedade também, né? Além de todo, identificar o nicho, identificar o mercado que tu quer atender. E ali é o que entra, e você ter cases também, aqui entra um processo também de comunicação e relacionamento, né? E você tem que ter propriedade, tem que ter técnica para conversar com o seu cliente, né? Assim, por mais que lá você vai querer vender aquelas informações que você vai traduzir através das informações do balancete, tá? Mas eu não quero vender agora, eu só quero mostrar para ele, para entender, para ele comprar a ideia, né? Porque tem isso, né? Imagina o cliente que do nada você tá entregando um monte de informações para ele e agora você já quer vender para ele? Não, é mostrar, né? Diferentemente da instigá-lo. Exatamente. E na fábrica é a mesma coisa, a gente mostra. Acontece de muito mais uma conversa, um bate-papo, do que a venda propriamente dita, né? Como eu tenho autoridade como profissional da área, é muito mais interessante a conversa. É uma venda técnica, né? Exatamente, muito técnica. Mas nem por isso eu deixo de seguir processos, né? Que é uma roteirização mental que a gente acaba trazendo para que ele se instigue a gostar e a querer entender dos serviços da fábrica. Então tem um processo ali, um processo de eu entender a dor dele, que passa por um processo de qualificação. A gente primeiro entende, né? Ele antes de uma reunião, ele responde algumas informações que a gente precisa, principalmente no que ele está procurando, e a gente já traz, né, os principais tópicos que são as dores, né, que a gente identificou no mercado, como mão de obra desqualificada, como o crescimento que ele quer escalar o negócio dele, para reduzir os custos dele também. Mas o principal gargalo que a gente vê, a gente como trouxe inicialmente a questão da operação, é a mão de obra desqualificada, né? E quando ele traz isso, e quando a gente já identifica esse cenário, a conversa se torna mais agradável. E é a partir dali que eu extraio o processo. Ele faz Dani, ele consegue criar uma conexão contigo. Exato, ele fala. fala. Ele tá entendendo o que eu tô passando, entendeu? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Isso vale para qualquer mercado, né? Qualquer negócio. Então quando tu faz essa aproximação assim, né? Ó, cara, ele me entendeu, ele me enxergou, né? Ele pegou. Eu peguei ele ali. Eu converso, olha, meu nome é Daniela, eu sou contadora, eu tô nessa área comercial, mas já passei por isso, eu sei que a questão da mão de obra qualificada é muito complicada no mercado. Aí a gente já vai, já tem um rapport ali dele, que identifica ali em câmera, que, poxa, já peguei. Se não, Dani, é exatamente isso. É legal. E é ali que a gente começa a entender, eu explicar um pouco os serviços da fábrica, mas é um processo, né, Nelson? Não dá para falar de valores ali, sendo que você primeiro tem que trazer a metodologia, trazer a segurança para ele, pegar a confiança dele, para aí sim você falar sobre valores, sobre investimento, sobre o serviço, né? Então não adianta você já atropelar as etapas, né? Por mais que seja uma conversa ali, mas não é uma conversa de boteco, né? Por exemplo, não é uma conversa de bar, né? Que a gente está conversando aqui. É um processo, é uma venda, mas é uma venda de relacionamento ali que tu cria, confiança. Tem um processo comercial. Exatamente, não é um processo comercial. Sair, bater em porta e vender sem ter... Eu acredito, sabe? Principalmente para contador. Eu acredito muito, sabe? Tu também, além da fábrica, ser empresário contábil de alguns nichos, né? Que nunca competindo com os nossos clientes, claro. Mas, assim, a gente nunca manda propostas sem conversar. Se você olhar os sites da fábrica, os sites da Comércio, da nossa própria gerencial, que é a empresa mãe do grupo lá,
você não vai ver preço no nosso site em nenhum momento. Nós também não existe nada relacionado a combo, nada. Porque a gente tem os nossos preços, nossos combos, mas a gente só vai gerar valor de percepção numa apresentação. Então, assim, a dica que eu poderia dar, cara, faça uma apresentação. Ah, mas o cliente não quer ouvir. Você tem que quebrar essa dificuldade e apresentar a sua proposta. Eu sei que isso é difícil de escalar, né? Mas é uma habilidade. Mas assim, tu pega tickets melhor, assim, né? Qualidade que mandar. Tu vai ver uma apresentação solta. Ele não teve a emoção de ouvir o Nelson, alguém do time do Nelson, explicar aquilo junto com o material. E quando você segmenta, você vai colocar um case. Olha, nesta empresa parecida com a sua, nós fizemos uma ação que reduzimos X% de impostos. Então não é a proposta só. Concordo perfeitamente com você. Isso é muito bom. A gente teve vários casos também lá na empresa, onde a comercial, a pessoa não queria trocar de contabilidade, mas ela ouviu. Se ela mandar só a proposta, ela descartava a proposta e jogava no lixo. Mas quando ele foi para a conversa, a comercial justamente falou assim, mas por que você não quer trocar de contabilidade? Mas eu sou bem atendido. Mas você recebe uma reunião mensal com os teus números, teus indicadores para te ajudar a tomada de decisão? Não, isso não. Você gostaria? Gostaria. É isso, nós entregamos. Então eu quero ouvir melhor. Exato. Tu consegue abrir sem ser agressivo. Sim. Ou seja, porque de fato você está oferecendo um produto, né? Exato. Tu não está entrando no mérito nem depreciando o outro colega. Tu está entrando num aspecto de relacionamento que tu pode trazer algo diferente. E indiretamente instigando os outros concorrentes a serem melhores. Tu tá subindo a régua do mercado e depurando o mercado. Eu acho que esse é a grande sacada, sabe? Que se traz. E um aspecto muito interessante, a gente pode trazer uma dica aqui, né, Dani? Que a gente usa muito na Comércio. Olha só, eu vou te botar em contato com um cliente nosso para conversar sobre esse problema operacional. A gente tem alguns clientes chaves que participam da venda. A gente convidou eles e eles se colocaram à disposição. Então, essa dor que tu tá tendo, se tu me permitir, eu vou te botar em contato com o CEO XPTO, com fulano lá, CFO, e ele vai trocar uma ideia contigo. Ouve a realidade, eles se sentem gratos. Pô, vou conversar com alguém sobre o meu problema que vive a minha dor. E se for legal lá, e se eu te agregar valor, se no futuro fizer sentido a gente ser a tua assessoria, é bacana. Então, eles ficam muito com uma percepção de ficarem te devendo, né? Indiretamente um favor que tu cumpriu. E de certa forma você está ajudando como empresa como um todo, né? Porque a ideia das contabilidades inovadoras, as novas de hoje em dia, é justamente não só entregar o commodity, o básico, né? Você está entregando indiretamente uma consultoria de relacionamento. Exato. Então isso é rico. Ativos. Exatamente. Isso é muito importante na fábrica também a gente faz. E tem um ponto, né, Dani, que eu acho que tu poderia trazer para nós, que é a materialização do que tu vai entregar na hora da venda, assim, né? Sim. Que cuidados a pessoa tem que ter do que? Ou é uma folha em branco, ou o que tu recomenda em termos de percepção, na tua experiência ali, né? Sim, inicialmente a gente começou muito na parte de uma apresentação, né, comercial, e a gente envia a apresentação comercial também, a gente mostra, mas no decorrer do tempo a gente vê que de tanto a gente falar sobre a apresentação, a gente acaba que decorando mesmo. E a gente sabe que dentro de uma apresentação tem que ter um passo a passo, né? Tem que ter a questão da apresentação da empresa, a questão do que a gente vai resolver, a questão das ferramentas que a gente utiliza. Então, acho que é muito importante você trazer as ferramentas que você vai utilizar para aquele público específico, né? Quais ferramentas de gestão financeira, como Conta Azul, né? Então, essas informações que diante do cenário que o teu cliente apontar, então é importante sim fazer uma qualificação prévia, né, antes do agendamento, que vai fazer com que você traga o ponto mais focado naquela apresentação, né? E os próximos passos, a metodologia do nosso trabalho, olha, os próximos passos vão ser assim, após você assinar, vão entrar em contato para mostrar melhor sobre a metodologia do nosso trabalho. Aqui a fábrica, no caso, a gente não assina nenhum contrato de prestação do serviço antes de fazer a análise do diagnóstico da carteira, para a gente entender a viabilidade da operação daquela carteira. Atender, né? Exatamente. Né? Ó, não posso te atender, né? Transparência. 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 Eu acho que
Tem tanto... Quando eu comecei a me profissionalizar, eu fiz um MBA em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado para entender a parte de marketing e vendas, falavam muito sobre a parte de gatilhos mentais, sobre a psicologia de consumo, né? E eu vejo que tem muitas pessoas que trazem muito gatilhos mentais, gatilhos assim para você comprar, né? Sem você ter a necessidade. A gente identifica muito a persona. A gente fala bem assim, olha, infelizmente a gente não vai conseguir te atender. Porque esse teu poderia mercado... vender, mas uma forçada. Uma Exatamente, a gente poderia. Aí isso não torna o teu negócio sustentável. E nem o negócio da fábrica escalável, né? Exato, não é escalável. Ângelo. Então, a materialização de uma jornada da entrega do teu produto. Exatamente. E claro, no nosso caso, justifica fazer uma análise do cliente, porque é uma operação complexa, a gente não pode frustrá-lo nem nos frustrar. Então, a gente, olha, vamos dar uma olhadinha se tem condição técnica nessa jornada, se der certo, a gente avança, se não der certo, a gente recua. Mas isso também pode ser aplicado, né? Olha, eu quero trabalhar com a gestão aqui, do seu ponto de vista de assessoria, posso, não posso, sabe? Eu acho que a identificação do cliente. Isso aumenta até a própria credibilidade que tu está querendo trazer para o mercado. Isso vale para os outros mercados como um todo, né? Então, sem ultrapassar, claro que tu não vai olhar a contabilidade de um colega que tu está vendendo, porque tem aspectos éticos e técnicos que tem que respeitar, mas nada impede que tu possa fazer uma dinâmica sob o ponto de operação com esse empresário antes de fechar o teu negócio, sem passar por cima de aspectos que precisam ter de normas, mas isso gera até a tua percepção de, ele está interessado em vir. Eu não sou mais um cliente, né? Eu quero você fazer parte de um time, né? Acho que esse é um aspecto assim, interessante quando a gente fala de venda, né? Exatamente. Voltando a essa parte, né? Eu acho que se eu não fosse tão sincera e se a gente não for tão transparente, talvez a gente não passe a credibilidade que a gente deveria passar para o cliente, sabe? Por mais que você tenha toda a técnica de vendas e tudo mais, se você seja muito bom, mas se você falar um sim sem ter certeza daquele sim, você acaba descredibilizando ali. Ele vai entender que você não tem certeza, ele vai entender que você não tem propriedade, né? A gente até estava discutindo anteriormente de negociações aqui, né? E o Nelson trouxe várias perguntas e questionamentos para profissional e a profissional não soube atender, né? Então, poxa, que credibilidade que tu passa para aquele cliente? Você fala assim, não, eu não tenho essa resposta, mas eu vou te trazer essa resposta depois, né? Eu acho e transparência, eu acho que a questão da conversão da fábrica, de vendas e tudo mais é boa e eficiente, trazendo os resultados pela nossa transparência, né, Ângelo? Pelo nosso processo também, sim, né? Eu tenho a honra assim, de poder acompanhar alguns escritórios contábeis como conselheiro, assim. E eu sempre, quando eu falo de ação comercial, né, e de venda, eu sempre digo, materialize assim, a gente come um prato de comida pelos olhos, né? Se o prato tá bonito, tu vai comer o prato todo. Se o prato é feinho, tu vou comer, mas não é aquele encanto. Então, fazer um material rico, do seu ponto de vista visual, do que você quer entregar para aquele cliente, enriquece a percepção de valor. Então, assim, o branding da tua marca, né? Então, se tu vai para gestão que já encurta o caminho, né? Desse material, a franquia, ela encurta, né? A fábrica não faz isso, né? O processo já é feito, né? Então, assim, olhar para a tua jornada de construção de marca, de material visual, do que tu vai entregar e do teu site, essas coisas, elas vão enriquecer o aspecto. Porque eu digo que venda no segmento contábil, ela tem que acontecer todos os dias, e é complexo, né? Porque é um organismo vivo, né? Que pega a operação, que pega o relacionamento, que pega as oportunidades de fazer o teu cliente melhorar com entrega de valor, que é um material rico, né, de proposta. Então, realmente, tu tem que fazer uma transformação de, muitas vezes, até de sair da operação, o empresário, que a gente vê o pessoal botando a mão na massa além do que devia, para pensar nessa engrenagem aí, né? Até porque você não está vendendo um produto para ver na hora, né? Exato. Não. Você está comprando naquilo que você falou, Dani, confiando nessa que você está vendendo. Exatamente. Porque posteriormente você vai ter que entregar aquilo. Sim. Diferente de você pegar um celular e você já vai estar vendo isso aqui, quanto que mede, quantas câmeras tem, e está comprando. O serviço estou comprando acreditando em você. Né? Isso é tanto comprando uma franquia, comprando um serviço da fábrica, ou comprando o serviço lá na ponta do cliente, assinando com o contador. E isso é uma coisa que é muito importante, né? O contador, na venda do seu serviço de contabilidade lá na ponta,
entender alguns pontos. Primeiro, né, que a gente já conversou, criar um produto que seja diferente dos demais. Sim. Segundo, aprender o nicho, entender que o nicho não é uma escassez de clientes, ao contrário, né? Com o tempo, naturalmente, os escritórios mais tradicionais eles precisam passar, ter uma jornada de mudança, não vai descartar, jogar dinheiro fora, né? Mas Sim. vai, com o tempo, trazendo clientes do nicho que ele quer. Sim. E vai desligando a chavezinha de outros, exatamente, esse produto, e ele vai ter que aprender essas habilidades de venda. Porque nós como contadores não temos naturalmente essa habilidade. Não é formado para isso, né? Eu, Nelson, não. Dani também não foi. Acho que o Ângelo também não. Mas nós buscamos. Sim. Nós Tem buscamos... o preconceito, né? Do vendedor, no caso. Mas nós buscamos conhecimento. Demais. Sim. Você buscou conhecimento, né? Você foi atrás de especializações para poder vender. Sim. Porque não se falava em venda para escritório de contabilidade. Não. Se falava o quê? Foi indicação. E era um orgulho. Um orgulho no escritório de contabilidade. Eu não preciso vender, eu só recebo o cliente por indicação. Eu não vou nem ficar... Nem preciso sair. Nossa, que bom. Cara, acabou isso. Mudou. Por quê? E por que precisa? Por que é necessário vender, mesmo se a pessoa não quiser crescer? Porque ela perde cliente. Sim. Natural, vai perder. É do jogo. Vai perder por vários fatores. Vai perder porque, eventualmente, um outro profissional fez um preço mais baixo, o modelo de negócio dele. Vai perder porque a empresa vai fazer a baixa. Vai perder porque quebrou a empresa. Sim. E ele vai perdendo gradativamente. E se ele não buscar cliente, ele quebra. Sim. Essa é a lógica, muito simples. Tu trouxe um ponto fantástico aqui, Nelson, sobre a exigência até de preservação do negócio contábil em aprender a vender e se estruturar comercialmente como uma empresa, porque há muitos anos atrás, assim, e isso vem até agora, assim, se tinha a máxima que o LTV, que é a curva de vida de um cliente, chegava a 15 anos. Tem mercados... Aquele 65% que eu falei para ti, ele está descendo a 15 curva. anos, eu falo com alguns advogados e dizem, cara, eu tenho uma inveja de vocês, clientes vocês atendem mal e eles ficam com vocês, né? Só que o que acontece? Com a abertura do mercado contábil, com a ajuda da tecnologia e com as mudanças dos processos, o público consumidor do nosso produto tem acesso a outros contadores no Brasil. Ele é assediado constantemente. Da mesma forma que nós estamos indo lá fora, os de fora vêm aqui. Exatamente. Abriu o campo de batalha. E está tudo certo. E aí essa curva de duração de um cliente, ela tende a reduzir se tu não tiver uma boa assim, organização de processos bem feitos e bem entregues, aliados a uma ação comercial de reposição. Então olha como o jogo está exigindo realmente que você olhe para a sua área comercial e que você realmente a profissionalize. Ou procure, né, quem possa te levar nessa jornada para que você realmente fique de forma competitiva, saudável, por aí vai, né? Eu vejo assim, se você for pequeno e não tem a condição de contratar uma rede comercial ou uma SDR ou alguém, você vai ter que criar habilidades para fazer. Sim. Então, sair da operação e ir para o comercial. Num segundo momento, você conseguiu entender o modelo, conseguir trazer outros clientes, que dá a possibilidade de investir um pouco em marketing comercial, dá um passo à frente e faça isso. Porque isso toda empresa precisa vender. Não existe. A empresa do cachorro-quente, a empresa do cafezinho, é a loja de departamento e a contabilidade também. Sim. Existe um livro até que eu recomendo o pessoal ler, antigo pra cacete, que é o maior vendedor do mundo. O autor é chamado Og Mandino. É um livro da década de 40, assim, que fala, né, que se vende até a palavra do Senhor, né? Então tudo se vende. E fala de uma jornada da importância de te tornar um vendedor. Porque tu tá conversando com as pessoas, tu tá em ambientes de negócio, tu tá em ambiente de família, tu tá vendendo o tempo inteiro. Então, é fundamental que um negócio contábil, da importância que tem para a sociedade, saiba usar isso da maneira mais eficiente possível. E faça isso, muitas vezes não copiando, mas se inspirando nos colegas e fazendo benchmarking, né? Eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, o mercado contábil está muito mais, assim, colaborativo. Total. Então, não é vergonha nenhuma tu ligar para um colega e dizer, cara, como é que tu tá fazendo? Como é que a gente pode fazer? Com certeza tu vai ouvir muito mais ajuda, muito mais porta aberta do que porta fechada. Sim.
Então isso o mercado hoje já promove pelo nível de maturidade que a gente vê aí, né? Hoje tem muito conteúdo já falando sobre venda. De graça. Assisto vários podcasts, Nelson. É muito bom, assim. E uma habilidade que todo contador, né? Eu acho que todo profissional, todo profissional é vendedor, sabe? Todo profissional tem que ter a venda dentro de si, porque tu tá vendendo tempo. Eu tô vendendo para o Ângelo todos os dias o meu serviço, sabe? Eu tô vendendo para a fábrica todos os dias. O Nelson vendendo por mais que seja o sócio proprietário, o CEO, tá vendendo para a gestão todos os dias o seu serviço, né? Então, eu acredito que uma habilidade que eu procurei desenvolver, eu fiz curso que isso para mim foi realmente uma grande oportunidade para eu entrar na área de vendas, foi a parte da comunicação, desenvolver a comunicação. Eu acho que se você desenvolver a comunicação, a parte de vendas vai se tornar muito gostosa, porque vendas é só um processo ali, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa fazer um curso, uma masterclass, você não precisa fazer nada, sabe? Você tem o teu diferencial, você tem o teu conhecimento como contador, que você só precisa desenvolver a habilidade de se comunicar com aquele cliente, sabe? Então, se fosse para indicar um curso ou uma habilidade, é a área da comunicação, sim. E tem um detalhe que eu acho muito importante, Dani, que eu acho que fica como dica aqui, sabe, Nelson? Para os escritórios, e a gente sabe que a maioria dos escritórios são pequenos, né, em média no Brasil. Muitas vezes, assim, faça um esforço para que você, fundadores e gestores, aprendam a vender e depois forme os novos vendedores. Eu acho que tu trazer alguém do time para, no mínimo, acompanhar como você faz, isso foi o que a gente fez lá. Hoje a gente tem lá, eu tô aqui trabalhando e eu sei que tem gente vendendo lá, a Dani tá aqui, porque a gente tem backup de pessoas que não são da operação e elas sabem o discurso comercial. Então, a gente sabe que não vai ter uma falha do processo. Então, pra gente poder sentar, conversar e dividir, tu tem que formar. E como é que tu forma? É que nem criança, né? Senta do lado e ouve o exemplo. Papagaio de assiste auditório. Uma, duas, três, quatro. Isso tu vai fazer com que tu crie. Porque quando a gente tá falando de um produto técnico, se tu conseguir formar em casa pessoas que já dominam a parte técnica e ela se desenvolver em termos de habilidade, de contar como ela faz aquilo super bem e ela é a melhor do mundo, ela vai trazer valor e vai se sentir até prestigiada no negócio, né? Isso eu aprendi eu ouvi isso aí, esse mesmo exemplo que você deu de um mentor há um certo tempo atrás, porque eu comentei com ele que aqui tem um gargalo e que aqui ainda estava exigindo muito de mim. Nas reuniões de entrega de valores com os clientes. A gente estava já trazendo um time aqui de controladoria, mas eles não têm a mesma experiência nossa de visão de negócio. E como que eu faria isso? Ele falou, Nelson, não tem outra forma, senão você fazer isso, serve também para o comercial, se não fazer igual as grandes empresas de auditorias e consultorias mundiais. E como eles fazem? Eles têm um sênior, que vai fazendo as reuniões, só que ele vai trazer sempre um assistente do lado dele. O assistente vai ficar inúmeras reuniões ouvindo. E ele vai pegar a experiência pelo exemplo. Não tem outra forma. O exemplo arrasta, né? Não tem outra forma. E o comercial também vejo dessa forma, como você falou. Ainda mais num produto como o nosso, né? Que é um produto complexo, querendo ou não, de vender. Ele é complexo. Você desenha o processo e a pessoa ouve. Vende e a pessoa ouve. Vende. A gente tem feito muito isso nessa que nós chamamos lá de produto de entrega de valor, que é a reunião da entrega para o cliente final, né? Que não é só ler um balancete. A gente pega toda uma informação, traz para dados, traz para números e vai ler com o cliente. E nessa leitura eu participo de muitas, mas hoje eu não participo de tantas outras. Isso dá escala. Só que aqui tem participado 2 pessoas da controladoria, que fazem a reunião, só que participa alguém analista da contabilidade, participa alguém do fiscal. Sempre tem 3, às vezes 4 pessoas ouvindo a reunião do nosso lado. Essas pessoas estão fazendo, além de aprenderem a fazer isso, estão levando a cultura de valor para o resto da empresa. E isso no comercial é muito legal. Por quê? Há um tempo atrás, como você falou ali, eu preciso vender na contabilidade? Não. Hoje, todo mundo vê o trabalho do comercial, tanto da fábrica como da gestão, como prioritário. Sim. Porque acompanha o comercial. Até um pouco tempo atrás, entende o desafio só o dono que vende.
Talvez os pequenos, sim, tem que vender. Uhum. Mas depois ele vai ter que trazer no time. Se não tiver dinheiro para contratar fora, vai ter que trazer alguém que ele acha que tem aí alguma aptidão, treinar, mas ouvir. Desenvolver. Se ele tendo o produto bem feito aqui, né? E um processo. Sim. Eu sempre digo que é uma jornada e ela, muitas vezes, ela pode parecer frustrante porque você não vai ter êxito no começo ou porque você falta um pouco de habilidade ou de estruturação, mas você não pode se render, né? A esse vale da dificuldade. Você tem que encarar, empurrar. É isso que vai fazer com que assim, você se desenvolva e ocupe o espaço comercial que precisa formar, né? A gente na fábrica, a gente pivota toda hora o modelo, né? A gente é um eterno inconformado quando a hora de vender. A gente tá sempre, cara, não tá bom, altera, muda, bota fora. Ou seja, não existe regra que não possa ser assim, desconstruída. Eu mesmo, como CEO, digo, cara, se não tá pode bom, melhorar. Vamos desmanchar, aceito, testa, não tá bom, bota de novo. Eu acho que essa liberdade a gente tem que ter na área comercial justamente porque ela é muito dinâmica. Tu não pode enrijecer, só pode fazer assim. Não é assim, esquece, né? Deixa o negócio mais orgânico que ele vai se ajustando à medida que vai evoluindo. Perfeito, né? perfeito. Então, é uma visão importante para o pessoal ter, né? E essa parte de evolução e que o Nelson também trouxe, né, a questão de você trabalhar o profissional ali dentro, né? Porque assim como a fábrica e como a gestão que fazem essa questão de desonerar o profissional da área operacional, que a gente faz muito isso para que foque no atendimento consultivo, você pode pegar esse profissional ali, poxa, ele conversa tão bem, ele se expressa tão bem, ele é tão comunicativo, vou analisar melhor o perfil comportamental nele, vou desenvolver ele, porque foi da mesma forma que aconteceu. Eu não comecei a fazer curso de oratória quando eu fui para a área comercial. Eu fiz o curso de oratória quando eu era analista contábil no escritório de contabilidade. Porque eu queria me desenvolver nessa área, né, de comunicação. Então, eu estava lá fazendo operação, fechando balancete, e fazendo curso à noite, me desenvolvendo. Então, essa questão do profissional de desenvolvimento tem que partir mesmo do colaborador, né? Tem que ter essa questão de ser o dono do negócio, ter aquela dor de dono, né? A dor do desenvolvimento tem que se desenvolver, né? Não é você esperar, vou esperar a oportunidade porque ali eu vou desenvolver. Não, vai atrás, corre atrás do teu objetivo. Tanto dá resultado que você já transitou em outras empresas na área comercial e está em outra empresa na área comercial. Exatamente, agora eu tô como head, entendeu? Comecei lá de baixo como assistente de parceria, sabe? Não tinha... Quando eu entrei na pós-graduação com um monte de tubarão, porque pra mim foi um monte de tubarão, tava lá um peixinho que eu não sabia nada, só tava respirando lá e eu saí outra pessoa e fui desenvolvendo. E é a dor, as dificuldades, são os desafios que vão te profissionalizar. E aí eu acho que tá um dos grandes problemas do contador que não quer sair dessa zona de conforto, porque ele ficou a vida toda recebendo clientes no colo, porque é uma profissão regulamentada por lei e tá tudo certo, né? Agora acabou. Quem não se propor a fazer isso, a voltar, a estudar, a ter conhecimento, né, buscar isso, ele vai ter bastante problema. A gente até na fábrica é engraçado, porque a gente não tem o propósito de desenvolver essas áreas comerciais, enfim, porque a gente não é o nosso know-how na fábrica, nós somos o chão de fábrica, né? Sim. E às vezes acontece exatamente as situações engraçadas, que a gente executa o que se propõe e eles ganham tempo. Eles também queriam. E eles ficam assim, tá, Ângelo, e agora? Eu faço o que com o meu tempo? E agora? Agora eu percebi que eu não sei fazer. vender, agora eu tô percebendo que eu não tô conseguindo desenvolver o problema. Eu digo, olha, isso é um problema bom, né? Isso é um problema bom para te resolver, significa que tá andando. Então, assim, olha como, mesmo escritórios que têm estrutura, que a gente compreende, que sabem se desenvolver, ainda assim apresentam situações de deficiência estrutural. E não tá tudo bem, faz parte do jogo. O importante é que eles conseguiram perceber isso de forma ainda mais agressiva e vão tentar superar, né, a jornada. Então, isso que tu está falando aí faz total sentido. Existe uma mercantilização muito agressiva do nosso negócio. Né? Talvez um exercício que possa ser feito para até aprender a fazer isso antes de ir para o mercado é vender para o próprio cliente. Sim. Porque a gente tem uma carteira de clientes na mão rica, com vários produtos lá dentro que podem ser explorados, podem ser vendidos ali dentro, como consultoria, a parte financeira como um todo, BPO financeiro, e aí tu vai com um leque de produtos aí que o cliente acaba, tem necessidade, ele está comprando fora.
Sim. Está comprando fora porque, primeiro, ele não sabe que a tua contabilidade faz. Exato. Segundo, você não sabe vender, tá? E você acaba deixando uma mina de ouro aí Sim. para ser explorada por outras Exato. frentes, né? Exato. Talvez ali seja para o pequeno escritório e tal, fazer um exercício, um teste nesse cliente. Exato. Ele já tem um relacionamento, já está aberto. Faz total sentido e vai ter provavelmente grandes surpresas. Verdade. E uma questão que eu acho bem bacana, o Ângelo sempre traz, né? Você compraria o seu produto hoje? Olha para uma perspectiva. E o que você... Olha de fora, né? E olha de fora. E também... Sai de dentro da loja e olha do outro lado da rua, né? Isso. E como tu fala, Ângelo, o que a concorrência... Como você fala a questão da concorrência que... para derrubar o seu produto, disruptível. Tente desconstruir o seu produto. Exatamente. Exatamente. Vai lá e dá uma porrada nos pilares, entendeu? Exato. Vê se ele cai. Vamos ver se cair, porque algum gargalo tem ali. Sabe, uma das novo. grandes mudanças uma das, a gente também vai se movimentando sempre, que eu fiz na empresa de contabilidade, eu tinha outra empresa de contabilidade e vendi há um tempo atrás. E fui ser CEO de uma empresa que prestava serviço, a contabilidade prestava serviço para essa empresa. Então eu só mudei de lado de balcão. Eu prestava serviço para essa empresa e fui ser o contratante dessa empresa. Tu trocou de cadeira. Troquei de cadeira. Cara, o que eu Surreal. precisava desse lado do balcão era totalmente diferente do que eu entregava. E essa foi uma grande virada de chave para mim. Falei, cara, a gente não está entregando nada pro cara. Porque quando eu comecei a pedir alguma informação relevante para o negócio, a contabilidade que era minha, não prestava. E isso foi um grande insight de mudança total do que é valor para o negócio mesmo. Uhum. E É como isso é que você importante falou. tu conversar com o cliente, né, Nelson? Assim, eu vejo porque a demanda operacional é muito grande dos escritórios. Eu mas Dani, eu quero conversar com o meu cliente, eu quero me relacionar melhor com ele, eu preciso, eu vejo que eu realmente estou deficiente, eu estou muito defasado. Eu tô muito defasado. Porque tá na operação. Exatamente. E não tem tempo. E tu só vai conseguir ter essa visão do teu negócio, essa perspectiva, se tu parar para conversar com ele. Se tu tiver toda uma reunião mensal com ele. Uma reunião, um relacionamento mais constante com ele. Senão você não vai conseguir extrair o melhor, você não vai conseguir gerar novas oportunidades com ele, né? Como você vai oferecer, reter ele. Mesmo aqueles que não queiram, tá? Exatamente. Que nem você falou ali, você tem que instigá-lo a gostar. Uhum. Nós temos vários clientes que a gente começou a fazer uma reunião morna, o cliente não estava gostando, aí o pessoal que não adianta mais ir naquele cliente, sim, vamos para a segunda, vamos na terceira, na quarta ele já está pedindo a reunião. Sim. Não quero, porque legal aquele número ali, me traz esse. Sim, isso gera uma percepção de inclusão, né? Até para o teu escritório se sentir realmente alguém que está fazendo a diferença, né? Propósito. Para as pessoas, né? Não só ali cumprindo uma jornada, o que às vezes gera ansiedade, depressão, né? Nas pessoas, tu olha para o lado humano. Sim, então, total. Eles estão entregando um produto que faz sentido pro dá tesão alguém, do cara aí trabalhar na nave e ajudar e fazer. Eu acho que isso é um ponto que tu tem que, como empresário, botar na balança e ponderar na jornada, né? Legal, gente. Estamos indo para os sinais aqui finalmente aqui do nosso bate-papo. Quando o papo é bom, passa rápido. Nós estamos 3 horas da tarde, a galera já querendo. Mas eu queria deixar os agradecimentos finais a vocês. Foi uma honra aí bater esse papo com vocês. Eu sei que a gente vai ter outros, né? Com certeza. Teremos outros aí. É sempre legal bater um papo com gente que faz diferente, que de fato a gente sabe que é verdadeiro no mercado, que faz, que cria um produto, que cria serviços sustentáveis, de qualidade, né? Então sempre é um prazer. Muito obrigado mesmo em nome da gestão. Gostaria que vocês deixassem também um recadinho final. Obrigado e contem comigo aí quando vocês precisarem. Tamo junto. Fantástico. Agradeço, Nelson, assim, eu tava até aqui, né? Eu tava assim, poxa, há 4 anos atrás eu era uma colaboradora, sabe? Que tava no escritório. Hoje eu tô na área comercial, hoje eu tô com realmente dois tubarões aqui. Pessoas que eu admirava, né? Desde a época da Agora, que eu conheci muito mais o Nelson na época da Agora, o Ângelo também. E é muito gratificante, né? Eu acho que é interessante como profissional, como o mercado está se profissionalizando, como conteúdos como esse
estão profissionalizando, né, os profissionais, os colaboradores, né, a sair dessa mentalidade de estarem no operacional, né, serem conformados com a situação e se tornarem melhores, se desenvolverem como profissionais mesmo para o mercado, né, e para o mercado internacional também, né, a gente até estava comentando, né, que o próprio Nelson comentando, poxa, a deficiência está tão grande no mercado lá fora de profissionais e, poxa, oportunidade está aqui para todo mundo, né? E vender é muito bom, vender é maravilhoso. Eu acho que é o principal momento ali, a porta do relacionamento que tu abre com o teu cliente, sabe? É incrível a transformação que tu pode e que tu identifica e que tu vai aprimorando também o teu produto, como a venda, né? Né, Ângelo? A gente aprimorou muito nosso produto com a venda vai também. Se transformando, Nossa, né? a gente transformou muito, foi incrível. A venda lá traz o insight, né? Incrível, eu só tenho que te agradecer. Foi incrível, amei esse convite. E tô preparada para os próximos. Não, bacana. A Dani falou tudo, a gestão, eu quero agradecer a tia, Nelson, e a toda a equipe da gestão. Acho que vocês são excelentes exemplos de empreendedorismo contábil, vamos chamar assim, né, para modelagem. Eu acho que o mercado ele ganha quando a gente vê empresários assim, com a força que vocês têm de transformar e trazer todo um know-how. Assim, então, olhem para a gestão, olhem para a fábrica, vejam de que forma a gente pode ajudar, contribuir, né? Como parceiros, ou ao menos socializando as angústias, né, que a gente pode fazer. E vamos ocupar esse espaço aí, porque o Brasil precisa da gente e a gente tem aí plena condição de trazer valor e gerar oportunidades para essas gerações de contadores que estão vindo aí, com essa galera aqui que está tentando, né, abrir um campo de batalha assim de forma inteligente para eles, tá bom? Obrigado. Legal, eu que agradeço. Pessoal, até mais, até o próximo Papo de Contador. Nos vemos por aí.